Bom, dando sequência ao nosso programa, eu quero apresentar para vocês o Alexandre Mourão, que o Alexandre veio aqui para atualizar o nosso blog. Ele faz parte do coletivo Os Aparecidos Políticos, que une arte e política para manter viva a memória da ditadura militar. Conta para a gente, Alexandre, como é que surgiu esse coletivo. Olá, tudo bom? Primeiramente, agradecer o convite e parabenizar as escolas de estar aqui presente no debate tão importante. O coletivo Aparecidos Políticos surge num contexto em que um desaparecido político, até então há 37 anos, né, ele desapareceu na época do militar. Então, a mãe dele não teve direito a enterrar o filho, né? A repressão fez desaparecer o Bergson Gurjão Farias. Então, quando ele chegou em Fortaleza, depois de 37 anos, os familiares dele tiveram o direito sagrado a enterrar um ente querido, né? Então, com isso, eu tive a ideia de formar com os colegas de artes visuais um grupo, né, um coletivo artístico, que faz intervenções urbanas na cidade. A gente usa também um grafite como uma das linguagens, mas também outras, como o rádio livre, em prol da memória do Bergson Gurjão Farias, mas também de cerca de 450 mortos e desaparecidos políticos da ditadura militar. E a gente, então, passou a fazer intervenções na rua no sentido de mobilizar, principalmente a juventude, para esse aspecto, né? O como é importante nós conhecermos o passado do que foi a ditadura militar, para ele que não volte a acontecer novamente, né? Apesar de que a gente saber que hoje em dia também acontece muito essas prisões arbitrárias, né? Criminalização de movimento social, enquadramento de manifestante em lei de segurança nacional, algumas leis que são daquela época. Então a gente formou esse coletivo que tem feito esse trabalho de intervenção. E atua onde? Em que cidades? Fortaleza, mas a gente também fez intervenção em Recife, em Campinas. A gente foi também para a região de Marabá, onde foi o palco da guerrilha da Araguaia, também aqui em Brasília e em algumas cidades. A gente faz também participação em editais públicos de arte também, enfim. Durante o programa, a gente volta aqui para conversar mais com você, tá? Bom, para continuar nossa conversa, eu vou chamar mais gente para fazer parte, né? Enquanto a nossa equipe de produção coloca aqui os nossos puffs, eu chamo para vir ao Vitor Guimarães. Vitor é cientista político. Atualmente, ele está na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e foi estagiário na Comissão Nacional da Verdade. Bem-vindo, por favor, Vitor. Vem para cá também o Darlan Abrantes. Ele é ex-soldado da Polícia Militar do Ceará, autor do livro Militarismo, um sistema arcaico de segurança pública. E vem para cá também a deputada federal Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. A deputada trabalha pelos direitos humanos, em especial das mulheres, foi perseguida, presa e viveu na clandestinidade durante o período da ditadura militar. Deputada Jô Moraes, durante esse período de perseguição política, o que a senhora destacaria, que a senhora acha que a juventude de hoje tem que saber que isso aconteceu? Olha, eu diria que é duas coisas. A gente vivia, o golpe foi em 64 e a gente vivia em 70 descobrindo os costumes, as meninas como arranjar namorado, como se esconder, como ter a formação da sexualidade, os meninos como escapar, fumar. Agora, a gente descobriu o Brasil. Eu, por exemplo, descobri, era através de uns americanos que eram da Aliança para o Progresso e viam cascaviar o Brasil. E, a partir dali, a gente começou a lutar e era uma doideira só. A gente vivia correndo, lutando, mas se escondendo, fazendo reunião até em cemitério. Fazia reunião. Eu fiz uma reunião, gente, vocês não vão estranhar, mas eu fiz uma reunião em motel. Não era para nada, não rolava nada. Mas era a condição que a gente tinha de se reunir para combinar as coisas. Não foram presos por isso, né? Não. Evidentemente que não foi por isso. Quando eu fui presa a primeira vez, foi no congresso da UNA, em Biúna, onde tinha 700 estudantes, e a polícia cercou, e você acordou às 5 horas da manhã naquele São Paulo frio de Ibiúna, com um bando de arma, de cachorro em cima da gente. E da outra vez que eu fui presa, porque eu estava distribuindo um panfleto contra a ditadura na porta de uma fábrica. Então, a segurança da fábrica pegou a gente, eu, meu namorado e a companheira que estava, e entregou no DOPS. Então, eram coisas absolutamente estranhas, além, evidentemente, daqueles que lutaram e que foram pegos também pegando em armas. Vitor, você é o mais jovem assessor das Comissões da Verdade. Como é que você se envolveu com esse tema tão cedo? Como é que está sendo essa sua experiência? Não, eu era estudante aqui da Universidade de Brasília, e aí eu acabei conseguindo virar coordenador geral do DCE da UNB, que é um DCE que homenageia o Ernestino Guimarães. Ele era o presidente da UNE.
na época que ele desapareceu, em 1973. E até hoje a família não conhece o corpo dele. Então, nessa época do movimento estudantil, comecei a pesquisar a história dele, a entrar em contato com grupos como Aparecidos Políticos, que aqui tem o Comitê Distrito Federal Memória, Verdade e Justiça, e comecei a conhecer esse pessoal. No final de 2012, consegui entrar no estágio da Comissão Nacional e aí estamos aí tentando fazer alguma coisa para ajudar o país. Bom, vou passar a palavra então agora para o Darlan Abrantes, que é ex-soldado da Polícia Militar do Ceará, autor desse livro aqui, ó, Militarismo, um sistema arcaico de segurança pública. Darlan, na ditadura, a polícia era preparada para reprimir parte da população. É isso que acontece ainda hoje? É exatamente o que eu falo no livro, né? A democracia ainda não chegou na segurança pública, né? Não existe democracia, né? Eu fui expulso por causa de um livro. Vocês pararam para pensar na loucura? Eu fui expulso da polícia por causa de um livro, né? Eu não espanquei ninguém, né? Não matei ninguém, não arrastei ninguém na viatura, né? Mas eu fui expulso por causa de um livro. E a ditadura ainda, a polícia age da mesma maneira da época da ditadura. Ou seja, a ditadura ainda, infelizmente, é viva no nosso país, né? E eu creio que o jovem tem que saber disso. A gente já tem pergunta na plateia. Quem é que quer falar? Meu nome é Thales, eu sou aluno do Centro de Ensino Médio Paulo Freire e eu queria perguntar para a deputada como é que ela fez para estudar, para obter a sua formação, o seu conhecimento na época da ditadura, como havia muita repressão. A gente teve a oportunidade de estudar até um certo período. No meu caso, eu estudei serviço social até a metade. Mas a ditadura assinou um decreto proibindo que nós, lideranças estudantis, estudássemos em qualquer universidade. O decreto 477, que atingiu a maioria dos estudantes. Por mais que eu quisesse, em nenhuma faculdade do país eu poderia estudar. Por isso que eu tive que interromper, passei 10 anos com 4 nomes, fui fugindo, mudando. O primeiro foi Josidemeia, a polícia descobriu em 2 tempos, porque ninguém se chama Josidemeia. Mas aí foi só com a anistia que eu pude completar o estudo. Tem mais pergunta? Oi, meu nome é João e eu queria perguntar para o Vitor como ele explicaria a lei de anistia. Bom, a lei de anistia ela foi feita em 1979, depois de uma luta muito grande das pessoas que queriam que o país voltasse a existir, a funcionar direito. Tudo nisso dessa luta, que a gente chama de luta de memória, verdade e justiça, foi feita por causa da luta dos familiares. Em 79, você tinha pessoas que eram banidas do Brasil, não podiam voltar para cá de jeito nenhum, exiladas, pessoas como a deputada que viviam de maneira clandestina, então não podia aparecer, não podia dizer seu nome, não podia encontrar família. Então, naquela época, eles fizeram uma lei que a sociedade estava lutando para que pudesse voltar a andar na rua, para que as pessoas pudessem voltar ao Brasil. Só que, como ainda era governo dos militares, eles fizeram uma lei que a gente chama e critica, que é a lei de autoanistia. Porque, além de perdoar e deixar com que as pessoas pudessem voltar a viver no país, eles também disseram, não, tudo que a gente fez foi crime político. Então, eu que matei, eu que torturei, eu que estuprei, eu que cortei fora a perna, eu que queimei corpo, isso aí não tem nada demais, eu estou perdoado e eu posso ficar impune para sempre. E aí essa impunidade que até hoje está presente, por isso que a gente luta pela revisão da lei de anistia. Eu sou a Nathani e eu queria perguntar para o Kamal que agora o rap ele fala muito sobre o que acontece no sistema, as impunidades e tudo aquilo que as pessoas não gostam do que acontece no governo. E eu queria saber se você estivesse naquela época, se você pararia de cantar, ou por causa do medo de sair do país, de ser torturado, essas coisas, ou se você continuaria cantando. Eu acho que talvez eu tivesse o mesmo destino da deputada e não pudesse entregar um panfleto. Não podia juntar gente, pelo que eu sei, pelo que minha mãe me conta. Não podia ter um bolinho de gente, como a gente diz, né? Então, se a gente estivesse ali trocando essa ideia para pensar num rap, o rap já não existiria. Tipo, em algum momento já... Não, vocês já estão pensando demais. Mas eu tentaria. Com certeza eu tentaria. Bem, eu me chamo Jean, aluno do Centro de Ensino Médio Paulo Freire, e a minha pergunta é para o Darlan. Eu gostaria de saber qual o pretexto da polícia para a sua expulsão da corporação. E essa atitude de expulsão aconteceria
o que aconteceria com um cidadão de bem que escrevesse um livro com o mesmo teor? Olha, Jean, qualquer policial que tivesse escrito isso aqui também tinha sido expulso. Porque eu critico exatamente o sistema de dentro, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, eu chamo no livro não polícia militar, eu chamo polícia medieval. Por que polícia medieval? Porque tem duas classes, os oficiais, a minoria, e as praças, a maioria. Essa minoria escraviza a maioria, né? Escraviza, né? Eu tenho colegas meus que estão com problema psicológico, tenho colegas meus que estão afastados da polícia, né? Ou seja, eu fui expulso já porque eu fiquei distribuindo esse livro em frente à academia da polícia. Qual foi o argumento deles? Eu estava lá dentro. E se eu estivesse lá dentro? O que foi o crime, né? Eu estava lá fora. E policiais levaram lá para dentro, né? Aí, num belo dia, um dos alunos que pegaram o livro na sala de aula disse assim, professora, a maioria dos países do mundo não tem PM. Aí a professora, o que foi que disse isso para você? Rapaz, estavam distribuindo aqui dentro. Aí chamaram o sargento, aí começaram a investigar. Chegar. Vamos saber o seguinte, quem é o autor? Aí pronto, chegaram a mim, aí começaram a perguntar coisas, começaram a perguntar, né? Eu falei, olha, eu escrevi, eu tenho direito, que eu tenho a Constituição brasileira me dá liberdade para mim dizer o que eu penso, mas na PM você não pode pensar, é proibido pensar, né? Aí eu pergunto a todos nós, como é que uma polícia que é contra a liberdade de expressão vai fazer a segurança minha e sua nas ruas? Isso não é uma contradição? Enquanto a nossa democracia é uma democracia tão jovem, nossa democracia é uma democracia jovem, né? E tem muito que amadurecer. E para amadurecer, tem que passar pelo processo de desmilitarização, né? Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente conversa mais sobre os 50 anos do golpe militar.